Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje eu vou fazer a carta do dia com o baralho de Fontaine Tarot, que é lindo, lindo. Eu amo esse baralho. Eu não jogo ele há muito tempo. E aqui está minha Santa Bárbara, me fazendo a proteção aí. Essa semana ela quis pular aqui para minha mesa, então vai ficar. Tô usando também, eu vou tirar para vocês uma carta, já tirei, né, para dizer a verdade, desse oráculo de cartas da Lua, tá? E que é muito legalzinho também. Eu tenho muitos oráculozinhos desses pequenininhos e que são bem legais, tá? Então, vamos começar pelo arcano maior, tá? Que nós tiramos hoje, que foi o Papa, tá? O Hierofante. Eu tirei um arcano menor e caiu o 4 de copas, tá? O Hierofante vem falar de uma certa pressão que a gente está vivendo do entorno, daquilo que está em volta de nós, do nosso meio ambiente. Pode ser problemas familiares, problemas de trabalho, de relacionamento, enfim. A gente tá, talvez, assim, a nível dos nossos valores, tá? Um pouco... se sentindo um pouco, assim, confuso, tá? O arcano do sacerdote, ele, na verdade, significa conhecimento, educação, organização, conservação, tá? Porque ele lida com valores tradicionais que são adequados em qualquer situação, em qualquer ação que a sua alma precisa se expressar, tá? Então ele vai buscar o que é, vamos dizer, correto, o que dentro da lei, né? Da correteza, no caso da nossa lei. Sempre o tarô vem se referir a nós mesmos, tá? Ele vem também falar de alguém que vai... a necessidade de você procurar algum conselho, tá? Ou jogar tarô, ou ir num astrólogo, ou conversar com alguém mais sábio que você, ou alguém que seja especialista naquele problema que você tem. Então, se você está com problema de saúde, vai falar com o médico. Se você está com problema de justiça, vai falar com um advogado. Se você está com problema nas suas finanças, vai falar com um contador. Enfim, o Papa sempre significa essa pessoa, né, que pode nos dar um conselho, tá? Talvez a gente esteja um pouco aferrado ao passado e fique difícil a gente avançar sem aquelas mudanças que fazem melhorar a nossa vida. Outra coisa que eu sempre falo da carta do Papa é uma necessidade de reorganização, tá? Para a gente poder ter uma noção do que a gente tem à nossa mão, do que a gente pode utilizar para encontrar novas soluções. Bom, para completar para ver assim, em que medida a gente deve se organizar, nós vamos ver o 4 de copas, tá? Que ele vai dar essa cor, essa coloração aí para o nosso Papa. E a carta de copas, ela sempre vem falar das questões emocionais, tá? Com o 4 de
o 4 de copa, vocês estão vendo ali, é um rapaz sentado ali, descansando, tá? Então, é uma carta de repouso, de dúvida, de indecisão, de introspecção, tá? Talvez a gente esteja passando por um momento de uma falta de relação com a gente mesmo. E a gente precisa se isolar um pouco, parar um pouco as nossas atividades, para a gente se preocupar um pouco conosco. E daí o Papa vem dizer, então, essa é a organização que está sendo requerida, tá? A carta do 4 de copas, ela também vem falar de uma ferida, de uma atitude defensiva, a gente assim meio recolhido, sabe? Talvez com falta de iniciativa, uma certa passividade, uma certa apatia, por falta de... por você estar se sentindo perdido. A verdade é essa, tá? Talvez a gente esteja sentindo a nossa vida meio chata, meio pouco interessante, se sentindo assim arrastado pela onda, entendeu? Talvez a gente esteja meio assim emocionalmente apático, estancado, e não esteja vendo exatamente aquilo que pode existir perto de nós, que nós podemos utilizar, né? Então, essa carta vem falar de que é importante a gente tomar um tempo para refletir e pensar, e procurar pensar de uma forma positiva, para a gente poder dar o primeiro passo, examinar, evaluar, que isso é a carta do Papa. Talvez você não consiga fazer isso sozinho, tá? Então, aí você vai precisar de uma ajuda, de alguém que entenda daquele problema que você tá. Se você tá com um problema emocional, não necessariamente em relação a alguém, não necessariamente em relação à sua parceria romântica, tá? Também pode ser, porque essa aqui é uma leitura geral, também pode ser. Mas é muito emocionalmente em relação a você mesmo. Meio apático, meio sem interesse, meio sem vontade, sem estímulo, né? Então, às vezes é importante a gente consultar alguém que saiba mais, alguém que possa ver de uma forma distanciada e que nos ajude a fazer essa análise interna, tá? Ou a gente mesmo parando, refletindo, organizando os nossos pensamentos para a gente poder pegar um fio da meada, tá? Aqui a carta da lua que a gente tirou foi uma lua cheia em Câncer, tá? Então, problemas pessoais estão chegando à sua resolução. Então, aqui, essa carta veio trazer até uma pontuação extremamente positiva para essa leitura de hoje, dizendo que essa reflexão que a gente vai fazer, essa organização interna, ela vai conseguir, a lua em Câncer também é relativa às nossas emoções, então aqui está dizendo que a gente vai conseguir sair dessa e vai se reorganizar e vai conseguir ter uma expectativa melhor em relação aos caminhos que a gente deve seguir. Gente, olha que leitura legal, eu tenho certeza super útil para algumas pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, para todo mundo é uma ótima reflexão. Então, o dia de hoje, não é bom vocês tomarem nenhuma atitude, assim,
sair, tomar uma resolução, é um dia melhor para a gente ficar na nossa, refletindo, pensando, conversando, às vezes até com um amigo, com uma taróloga, com um psicólogo, com um professor, com um médico, com um advogado, seja lá com quem for, que entenda do problema que você está vivendo, tá? Bom, gente, olha, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado na mesma medida que eu adorei fazer essa leitura para vocês. E, por favor, se você não é subscrito no canal, subscreva. Aperte o sininho para receber as notificações. A gente está fazendo vídeo agora todos os dias com leituras de tarô. E eu espero que na semana que vem eu comece a fazer uma vez por semana os nossos vídeos maiores de passeio. Ainda estou um pouco gripada. Então, dê o seu like, coloque o seu comentário, me diga aqui se você gostou, dê sugestões que serão muito bem aceitas e vamos em frente nessa nossa jornada coletiva, nesse lindo planeta Terra, olhando para ele do outro lado da Lua. Bye!